Olá, sejam bem-vindos, mais uma aula da trilha, né? Agora a unidade 2, continuando a unidade 2, tema 5. Com quantas pessoas se faz um diálogo? E aí, diálogo, pela palavra, né? A gente precisa de pelo menos duas, né? Respondendo racionalmente, nós precisamos de duas pessoas, porque você vai falar em diálogo, em uma troca entre duas pessoas, a razão. Logos vem razão. Então você tem a ideia aí da construção de um conhecimento duplo, né? Então assim, a mesma coisa que eu falo aqui, a gente conversa, eu conversar com ele, ele vai me ensinar coisas, eu vou ensinar coisas a ele, essa é a construção do conhecimento. Porque ninguém sabe tudo, ninguém é dono de todas as verdades, de todas as ciências, né? Então a gente consegue, através do diálogo, aprender com o outro, conviver com o outro, descobrir com o outro, né? E aí até a imagem de abertura dessa unidade traz um quadro, uma ideia bem interessante. O nome é Homem-Molécula, né? Que ele está fazendo, ele coloca duas pessoas, três pessoas e as pessoas juntas, assim. Então, assim, é justamente essa a ideia, essa construção do diálogo ou a construção do que a gente chama de um conhecimento dialético, né? A gente trabalha muito, principalmente quem é de letras, quem é de literatura, a gente tem, inclusive, dentro da faculdade, uma disciplina chamada literatura comparada. Então a gente compara literaturas, a gente compara os textos. Não é comparada para que, esse aqui é melhor. Não. Tipo, comparar Botafogo e Vasco. Botafogo é muito melhor. Dá aquela provocada. Ai. Então, não é essa a ideia, não é essa a ideia de comparação. É uma comparação para a gente entender, na verdade, verdades complementares, ideias complementares. Como, por exemplo, falar que o Vasco é o primeiro time grande do Rio de Janeiro, né? O Bangu foi o primeiro, mas o Bangu não tem a representatividade que o Vasco tem, a aceitar jogadores negros em seu plantel, né? O Vasco também foi o primeiro clube a trabalhar com a profissionalização do jogador de futebol, que foi o Expresso da Vitória. Viu? Eu sei de história do Vasco, cara. Tô errado? O Expresso da Vitória é o primeiro indício de profissionalização do futebol no Brasil. E foi o Vasco da Gama. Botafogo tem outras tantas histórias. Tem a história do Garrincha, que é incontestável. A história do Newton Santos, que é o... Então, aqui a gente está vendo que a gente está construindo um diálogo entre dois clubes e eu não estou diminuindo a história do Vasco, nem diminuindo a história do Botafogo. Não é uma questão assim. O diálogo, ele pressupõe uma construção coletiva de conhecimento. Ele não elabora uma questão de superioridade na relação dialética. Ele não é que você vá ter uma noção superior a outra. O diálogo entre culturas, o diálogo entre pessoas, o diálogo entre o que a gente acabou de travar sobre o Vasco. Então, a gente quer, nesse tema, que a gente cumpra os seguintes objetivos, né? Ao final desse tema, é que eu quero que você pense como é possível falar e lidar com os interlocutores, né? Analisar diálogos em obras literárias. Perdão, voltou aqui. Fiquei bem. Tava com... quem jogou Isadora. Falei de Vasco, aqui a Isadora chegou. Entender a importância da interlocução nos turnos de fala. Turnos de fala, ela tá bolada com Vasco, né? Turnos de fala. Entender a importância dessa interlocução, desse diálogo entre eles, né? E compreender que conhecer o outro é a melhor forma de estabelecer um bom diálogo. Então aqui, ao invés de eu me colocar no centro do debate, ou me colocar no centro da discussão, por que não chegar e escutar o que o outro tem a dizer? Por exemplo, aqui a gente tem um ótimo dançarino, não, William? Certo. Se eu fosse aprender, a gente travando um diálogo, então de que forma o William poderia me ajudar? Ele poderia me ajudar ensinando aqui alguns passos de dança, porque eu não tenho molejo nenhum. Você pode ver que até minha forma de falar ela é meio assim, ó. Eu não consigo dançar. Eu tenho um problema sério com isso. Então aqui, percebe como a gente vai conhecendo o outro, vai sabendo estratégia, vai sabendo noções, a gente vai construindo conhecimento junto e vai evoluindo enquanto ser humano, né? E aí, o nosso material começa com um quadro, que é o Conversa Fiada. O nome do quadro é justamente esse. Conversa Fiada, de Belmiro de Almeida. Então é engraçado. Pensei. O que é a cultura brasileira, né? Assim, você vê os quadros lá de fora, aí tem o cara autorretrato Van Gogh, se pinta.
Você tem a moça o quadro do Diogo Velázquez que a gente viu. Aí quando chega no Brasil, conversa fiada. É o quadro síntese, não, tô brincando. Óbvio que não. Mas aqui é bem interessante, porque o quadro, ele traz pra gente uma situação de diálogo entre eles. Se você parar para analisar com calma, a gente vai perceber alguns traços desse quadro que vão nos chamar a atenção. O primeiro deles é se você olhar a expressão desse rapaz aqui, ó. Olha a expressão dele. Olha a expressão. Ele tá com uma expressão agradável? Olha aí. Ele tá gostando do papo? Acho que não, nem um pouco. Então você já tem uma ideia de que ele tá sendo ali, ele tá olhando, ele tá achando que ele vai ser engambelado. Vocês sabem o que é engambelado? Não, não sabe, né? Como chama engambelado? Trapaceado? Zoado? Ele vai ser enganado. Pronto, obrigado. Ele vai ser enganado. Então a forma como o artista conseguiu garantir a expressividade das pessoas retratadas aponta para o significado do adjetivo fiada, que parece tratar de uma enrolação, uma tentativa de enganação. Veja como esse interlocutor parece assustado e desconfiado. Então olha aí a carinha dele. A carinha dele é aquela carinha de, pô, esse cara aqui vai me vender um gato por lebre, beleza? E aí se você for no segundo tópico, ele vai mostrar que o homem, aqui ele tá debruçado assim sobre o balcão, sabe? E parece ser exageradamente persuasivo. Por isso, se você olha para esse cara, você tem a ideia de que ele não é confiável. Você tá olhando para ele, percebe que parece que ele tá querendo vender alguma coisa pro cara, fala assim, ó, pô, olha só, olha isso aqui como é que é legal, compra isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vendendo 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. Que nem o Silvio Santos. Você já viu aquela do Silvio Santos? Você já viu aquela do Silvio Santos que ele troca com um relógio? O cara tem um relojão maneiro. Aí ele chega com o relógio e ele fala que o relógio é de brilhante. Aí ele vai enrolando o cara, o Silvio Santos, milionário. Vai enrolando o cara. Aí ele fala, não, esse aqui, ó, relógio de brilhante. Comprei tem pouco tempo, relógio de brilhante. Aí o cara vai e troca de relógio com ele. O relógio do cara era um relógio carão, daqueles relógios de mergulhador, mais de 5 mil reais. E o do Silvio Santos era um relógio camelô. Aí ele falou, pô, tu falou que era de brilhante. Eu falei, ele não brilha? Silvio Santos, ele não brilha? Ele brilha aqui, ó, relógio brilhante. E o Silvio Santos não devolveu o relógio do cara, levou. Aí ele falou, ele ainda terminou assim, uma vez camelô, sempre camelô. É isso. Não é muito confiável. Aí você observa aqui, o terceiro ponto, a posição aqui, ó, a posição do tronco e das mãos, tá vendo aqui, ó? A posição do tronco e das mãos dos interlocutores reforça ainda mais o sentido da conversa. Enquanto o homem da esquerda mantém uma postura recuada e segura o tecido ou o papel meio amassado, o homem da direita se inclina para frente e mostra a palma da mão, como se argumentasse ou propusesse algo. Tá falando, olha, tu pode fazer isso, e o cara tá assim, ó. Posso mesmo? O cara tá meio... Pô, o cara tá querendo me enrolar. No quarto ponto, você pode ver que as mãos são terrosas. As mãos aí, as cores terrosas não delimitam muitos contornos na imagem, nem iluminam desmedidamente nenhum trecho da cena. Veja, no entanto, como é possível traçar os trechos onde a luz incide, que notamos volumes criados. Então, olha só, o quadro, o que ele está falando? O quadro ele é quase todo meio escuro. Só alguns pontos é que a gente vai ver como iluminados. Então aqui você tem a ideia justamente de uma imagem que sugere um diálogo. Conseguiram compreender? Então você tem uma imagem que está mostrando para a gente como que o diálogo ele pode ser construído. O diálogo, para ser construído, ele precisa necessariamente ter ou você trazer uma perspectiva escrita? Não. Nessa imagem, nesse quadro, você já consegue analisar a presença ou a ideia de um diálogo. Você consegue ver os dois ali. Você consegue ver os dois momentos da construção do texto. Então aí, em sua opinião, qual dos homens retratados está na pintura está falando? Então quem está falando, a gente entende ou a gente pensa, em sua opinião, a gente imagina que quem está falando é o rapaz da direita, o homem da direita, né? Qual pode ser o assunto da conversa deles? Aí a gente vai ter que imaginar, né? Aí você imagina, pode colocar qualquer coisa aí, né?
De repente ele tá tentando vender o tecido, de repente ele tá tentando comprar alguma coisa, tá tentando... Então, assim, assuntos variados. Mas não importa o assunto que seja, o teor da conversa é esse de enrolação que a gente acabou de ver, que é o que a gente fala no terceiro tópico aí. Com base na apresentação das pessoas representadas, o que é possível inferir sobre o sentido do adjetivo fiada na obra? Então, fiada na obra ele tem esse sentido de enrolação, de, ele está tentando me vender um produto e esse produto que ele está tentando me vender eu não quero comprar, porque eu sei que, na verdade, você tem aí uma noção de mentira. Beleza? E olha essa outra imagem aí. Essa imagem eu acho muito interessante. O nome do quadro é Cena do Café. Essa é das imagens que mais me chama a atenção aqui. Perceba o seguinte, você tem duas pessoas, né? Inicialmente, você pensa essas duas pessoas juntas, você pensa em um diálogo. Você imagina que haja um diálogo. Você imagina que há a possibilidade de você construir um diálogo aí. Por outro lado, ou melhor, no entanto, esse diálogo ele não fica evidente, ele não fica claro. Porque se você observar, essas duas pessoas, embora elas estejam lado a lado, elas são muito distantes uma da outra. Então, embora essas pessoas estejam uma ao lado da outra, a distância que existe entre elas, ela é enorme. Então, aqui, vamos observar alguns detalhes. O primeiro tópico que ele observa é que quase tudo contribui para a ideia de afastamento dos personagens. Seus rostos, seus corpos estão em direções quase opostas, além de terem sido retratados com tons diferentes, com contrastes de cor. Então, embora eles estejam lado a lado, ali você percebe, na imagem anterior, que há uma intenção de construção do diálogo. Há uma intenção de construção discursiva. Aqui, nesse, você não tem, você tem uma intenção de isolamento, porque tá um assim e o outro tá assim, ó. Se ligou? Tá um contra o outro. Eles não estão ali trabalhando em conjunto, não estão aí travando um diálogo. Eles estão, na verdade, observando as coisas de forma completamente opostas, tá? Então, o segundo ponto, que é o número 2, ele fala assim, ó, na verdade, o homem está quase todo cinzento. Mesmo com as feições de seu rosto, possuem poucas ou nenhuma cor. Em cores, ele chega a se assemelhar à silhueta que aparece na parede. Que aparece do lado de fora do café. Ele ainda tem metade do jornal cobrindo o rosto. Será que o artista queria mesmo mostrá-lo? Então, aí, se você perceber, será essa silhueta aqui que ele chama atrás, ó, que ele se referia, a silhueta que o cara aparece, essa aqui atrás, aí aqui ele tem metade do rosto sendo mostrado e a outra metade sendo coberta aqui, está encoberta aqui pelo jornal. Então, se você olha a imagem diretamente, num primeiro momento, o que mais te chama atenção é a postura da moça, né? A ideia, de fato, aqui, é que você observe essa moça cabisbaixa, essa moça mais fechada. Esse aí, a gente clica no terceiro ponto. O terceiro ponto vai nos mostrar justamente isso. Por que será que as cores estão quase totalmente concentradas na mulher? Então, o que o artista quis dizer com isso? Qual é o intuito, qual é a intenção dele? O que ele quis mostrar pra gente? Então, se você parar para observar essa imagem, essa construção imagética, coloca na mulher um peso diferente. A ideia é que eles estão próximos, mas embora eles estejam próximos, eles estão muito distantes. Não sei se há um nível de intimidade, eu não consigo afirmar que eles são alguma coisa. Um casal de marido e mulher, se eles são amigos, não dá pra você imaginar qual é a relação. Então essa imagem, ao contrário da imagem anterior, ela não constrói um diálogo entre eles, ela constrói, na verdade, uma barreira, é quase uma ideia de isolamento entre esses dois indivíduos. Beleza? Então, aí vamos para o próximo tópico, que ele vai falar do Dom Casmurro. Ele volta para o Dom Casmurro, lembra que a gente falou de Dom Casmurro na última aula? Ele avança um pouco no livro Dom Casmurro, sabe Dom Casmurro? Isadora, conhece Dom Casmurro, Isadora? Já ouviu falar da Capitu, né? Todo mundo ouve falar da Capitu. Eu tava até falando no outro vídeo que a Capitu, essa ideia da traição da Capitu, ela não é o central no livro, né? Não é o principal debate a ser levantado. Existem outros debates. O principal debate que a gente levanta é o seguinte: o texto, ele é construído todo em primeira pessoa. Então, e quem narra é o Bentinho. Então, tudo que a gente conhece de Dom Casmurro, ou tudo que a gente já leu sobre Dom Casmurro, na verdade, a gente leu a partir da visão dele.
Então é a visão dele que vai preponderar, é a visão dele que vai se mostrar diante de nós. Então essa ideia da visão dele, você vai perceber em algumas reflexões que ele faz. Então, o nosso livro coloca um capítulo e eu peguei do capítulo o que ele está mostrando para a gente da percepção do Bentinho. Professor, isso aí é relevante na nossa análise, porque você vai ter uma percepção do tu. A ideia da construção, a ideia da quebra da quarta parede, porque ele vai se referir a você, ele vai se referir ao leitor. Então aqui, ó, sensações alheias. Não alcancei mais nada. E para o fim, arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, o conselho de Capitu era que ele insistisse com José Dias, de modo que pudesse ir estudar leis em vez de ir para o seminário. O que acontece, né? A gente já falou, a gente leu lá, você vê que o José Dias, ele tem a moça, a mãe do Bentinho, ela faz uma promessa. Ela faz uma promessa de que o Bentinho iria estudar em um seminário. E o Bentinho, ele na verdade não queria, porque estudar em seminário ele viraria padre. Ele não queria. Ele queria estudar leis, né, para se tornar o doutor Bento Gonçalves. E a Capitu, ela influencia muito essa visão dele. Então, o Bentinho, inclusive, enfim, a história eu não vou contar toda aqui não. Então, assim, nesse momento, você vê que ele deveria, não alcancei mais nada. Você vê a ideia de primeira pessoa, tá? No segundo momento, aqui, ele fala o seguinte: eu, que já achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo, se o receio não me fizesse discreto. Então, nesse ponto, que é o segundo tópico aqui que o livro destaca, o que ele está querendo mostrar? Então, por causa dos sentimentos pela moça, Bentinho mostra-se encantado por ela, mas teme que os adultos descubram. Então, o Bentinho, ele ainda era um jovem muito arraigado, muito preso a isso, né? Muito preso a essa ideia de que os pais, ou ali a construção familiar, determinaria muito daquilo que ele queria para si, do que ele poderia ser, né? Então, ele queria falar que a Capitu era lindíssima. Ele queria fazer com que a Capitu fosse observada, defender a Capitu, mas ele ainda não tinha a possibilidade de fazer isso. No terceiro tópico, ele vai falar o seguinte: quando não era com palavras, era com gesto de aprovação, que dava a cada uma das asserções da outra, e certamente com a felicidade que devia iluminar-me a cara. Aí não advertir que assim confirmava a denúncia de José Dias ouvida por ela na tarde. O que acontece? A ideia é que, mesmo sem ele elogiar a Capitu, porque aí a Justina está falando, mesmo sem elogiar a Capitu efusivamente, o garoto acaba por transmitir à prima, que é a prima Justina, que ele gostava da Capitu, né? E essa confirmação vai ao encontro do que lhe disse José Dias. José Dias era um dos agregados, ajuntados à família, né? Então, aí você tem uma ideia de que ele, mesmo tentando esconder, não conseguiu. Então, perceberam aí que a Capitu, o Bentinho, ele acabou se entregando. E aí muda um pouco a postura da Justina. Então aí é o que ela fala, pegando ainda a análise do texto, tá? Ele fala assim, ó: não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela à tarde, na sala de visitas. Se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama. Só então senti que os olhos da prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, de fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podia ser. Entre um pirralho da minha idade e uma viúva quarentona, não havia lugar para ciúmes. É certo que, após algum tempo, modificou os elogios a Capitu e até lhe fez algumas críticas. Disse-me que era um pouco trêfega.
e olhava por baixo. Mas ainda assim, não creio que fossem ciúmes. Creio, sim, creio isto. Creio que a prima Justina não achou no espetáculo das sensações alheias, aí olha só, espetáculo das sensações alheias, uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza muito por intuição dos lábios que narram. Então aqui a ideia que ele fala, a ideia que ele passa é justamente essa. Será que foi a ideia? Perdão, será que foi o sentimento que ele demonstrou por Capitu que fez com que a prima Justina ficasse com ciúmes? Aí ele vai levantando, né? E aí no quarto tópico que o livro marca, ele fala o seguinte. Deixa eu passar aqui. Então, só então senti os olhos da prima Justina quando eu falava. Pareciam apalpar-me. Então, ao relembrar da conversa mais tarde, Bento sente-se mal por ter na memória os olhos de Justina julgando. Então, a Justina, embora ele se mostre, ele tenha tomado cuidado, a Justina acaba percebendo que ele gostou ali da Capitu. Então, aqui, depois dessa análise, essa descrição, a gente vê. Curiosamente, o capítulo se chama Sensações Alheias, né? A palavra alheias ela vai ter um duplo sentido. Ela pode se referir tanto às sensações de Bentinho, não consegue identificar, como o seu próprio sentimento ou desconforto, ou aos sentimentos da prima, que possam ter motivado suas falas, que não podiam ser ciúmes, pois ele não sabia distinguir. O título, de todo modo, se volta para essas desconhecidas para sensações desconhecidas emanadas de um encontro entre dois personagens. Então ele está descrevendo as sensações. A questão é que essas sensações alheias, isso é muito típico de Machado, eu não posso afirmar a quem pertence. Podem ser sensações alheias que os sentimentos do Bentinho, sentimentos que ele não conhecia ou que ele não queria naquele momento respaldar, ou pode ser também a sensação, né, a ideia, a noção do sentimento da própria da própria Justine, que é uma sensação de o outro ser e não sensação dele. Beleza? Então, ao compararmos a obra de Belmiro de Almeida com o capítulo de Dom Casmurro, precisamos fazer uma distinção. A obra da pintura está sob um ponto de vista, está fora da cena, como se assistíssemos à conversa, ou seja, nós ali seríamos o narrador observador. A gente está vendo aquela cena. Quando a gente lê o relato Bento, ele é feito em primeira pessoa. Essa diferença é importante para que consigamos identificar de quem são as impressões exploradas em cada caso. Então, as impressões ali, elas são impressões mostradas diretamente pelo personagem. Então, a gente tem o limite, esbarra no limite do personagem, da visão do personagem, tá? Olha que imagem bonitinha. Essa imagem é uma cena de um filme, série chamada Dom Casmurro. Deixa eu ver aqui. Então, essa cena aí do filme, que na verdade não é Dom Casmurro, o nome é Capitu, é uma releitura da obra. E é engraçado que o autor ele não gosta de adaptação, porque quando você dá a ideia de adaptação, você tem na verdade uma noção de redução do que é passado. E o próprio autor dessa releitura, ele chama isso de... o próprio autor dessa obra chama isso de releitura, porque ele não considera uma adaptação para o cinema. Então aqui, ó, percebe como muda o olhar? Quando você está lendo o livro, você está falando de alguém de dentro. Então você está vendo a cena acontecer, você está dentro da obra. Quando você olha a imagem dessa forma, você perdeu essa primeira pessoa. Percebeu? Você perdeu esse recurso expressivo, porque você agora olha de frente. Você está vendo de frente a imagem. Você não está mais dentro, observando passar, observando o José Dias. Você está olhando de fora. Isso é uma mudança na forma do discurso. E não tem como, no cinema, no teatro, nas novelas, você vai ter essa possibilidade de destaque, né? Então, aqui você tem a ideia do interesse da Capitu. Se você olhar essa cena, o Bentinho está olhando muito para a Capitu, e a Capitu ela está
olhando para o nada. Então, essa construção, embora ela pareça uma construção também da narrativa do Dom Casmurro, ela é uma construção que faz muito mais sentido na própria obra, né? No caso, faz muito mais sentido no texto aí. Agora, ele pediu para a gente destacar, para a gente passar um pouquinho, né, de 2 capítulos, e aí ele fala sobre o Bentinho conversando com José Dias. Nosso material ele volta a observar o livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, né, agora textualmente. Então, ele fala o seguinte: vamos avançar um pouco na leitura do Dom Casmurro a fim de observar Machado de Assis, como Machado de Assis é capaz de enveredar pelos caminhos possíveis do diálogo. Nos 2 capítulos que lemos agora, encontramos Bentinho e José Dias conversando no passeio público, né? O jovem colocava em prática o plano que lhe fora apresentado por Capitu, insistir com José Dias para que o agregado convencesse Dona Glória a deixar de lado a promessa de enviar o filho para o seminário. À primeira vista, o plano parecia descabido, pois, como vimos no capítulo 3, fora o próprio José Dias que fizera a denúncia de suas supostas relações entre Bentinho e Capitu. Então, olha como o diálogo entre eles vai ser construído. E o nosso livro, ele traz o diálogo e ele pergunta o seguinte: ao longo do diálogo, quais são os gestos, atitudes e as expressões dos personagens? Indique elementos não verbais que qualificam. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse aqui, ó. Perdão, interrompi suspendendo o passo. Olha como você tem aí uma característica não verbal. Então, interrompi suspendendo o passo. Então é o passo que ele fala, o passo que ele para. Aí ele continua: nunca ouvi que falasse mal do Senhor. Pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse ela a um sujeito, em minha presença, que o Senhor era um homem de capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras. José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e fechou outra vez o rosto. E aí depois replicou. Então olha como você tem aí, ó, o replicou, falou, sorriu, são as características, os elementos que a gente pode observar, tá? Como o agregado caracteriza Capitu? Aí, a questão 2. Então, durante algum tempo não pude dizer o resto. Era pouco e vinha de cor. José Dias tornou a perguntar o que era. Sacudia-me com brandura, levantou-me a expectativa, assim, ansioso também, como a Prina Justina. Ele fala justamente sobre essa ansiedade dele. A ideia que eu quis levantar aqui com vocês é justamente a ansiedade do José Dias. Assim como a Prina Justina, o José Dias se colocava de forma ansiosa. Ele acaba se colocando ali dentro de uma visão ansiosa. Agora, na época, o José Dias ele diz que a Capitu ela é uma cigana oblíqua e dissimulada. Então, a ideia do cigano era mentiroso. A palavra oblíqua também faz justamente essa ideia da duplicidade. Então, ele enxergava a Capitu como uma mulher dissimulada, como uma mulher mentirosa. E essa ideia da mentirosa, da dissimulação, do perigo que envolvia a Capitu, inclusive tem no início do romance tem uma questão com a cobra, com a serpente. Ela sonha, a mãe dele era supersticiosa, religiosa, sonha com a serpente, que a serpente retira e tal, por isso ela inclusive faz a promessa. Essa ideia do oblíqua e dissimulada, essa ideia da dissimulação da Capitu, acabava deixando ele aqui, como é dito nesse trecho que eu separei, ansioso também. Então, o que causava incômodo na visão deles era o fato de que a Capitu, ela tinha algumas questões que eram muito características de uma mulher perigosa, uma mulher que gerava algum tipo de ansiedade. Então, a terceira pergunta, ele faz o seguinte: todo esse discurso não me saiu assim, de vez, enfiado naturalmente, peremptório, como pôde parecer no texto, mas aos pedaços, mastigado, em voz pouco surda e tímida. O que essa passagem do capítulo 25 revela acerca de toda a narrativa do romance de Dom Casmurro. Então, essa ideia que ele traz aqui pra gente é o acontecimento do texto, do narrador, com uma dificuldade de compor essas memórias. Essa dificuldade que ele tem, ele não trazia uma ideia muito assertiva de como eram os fatos. Lembra a ideia do narrador
pouco confiável? Bentinho, o narrador da história Dom Casmurro, né? Ele é o Dom Casmurro. Ele é um narrador que não é assertivo. Tem uma passagem logo no início do romance em que ele se machuca. E aí, na verdade, ele traz um drama muito grande para aquilo que aconteceu com ele. E é o próprio José Dias que diz que aquilo não era nada. E você percebe que, na verdade, na narração, ele ganha contornos mais dramáticos do que a realidade. Isso faz com que, de fato, o Bentinho não seja um narrador confiável. Então, esse é o principal aspecto. Ele tem dificuldade de remodelar ou de trazer para a gente algumas questões relativas à própria narrativa, tá? E aí, como sugestão de atividade, tem a questão aí da UFMG, ele coloca 2 quadros e aí ele fala: as pinturas expressam olhares distintos sobre os nativos, da colônia ao império. A primeira pintura, datada de 1641, feita pelo holandês Albert Eekhoe, integrante da comitiva de artistas e cientistas trazidos para o Brasil por Maurício de Nassau. A segunda foi elaborada em 1883 por Rodolfo Amoedo, presente na geração de pintores românticos. Considerando essas informações e a análise de elementos compositivos das pinturas, explique a mudança ocorrida na representação do índio. Então ele quer que você observe as 2 imagens e diga pra gente o que mudou na visão do índio. O que mudou com o índio. Então, se eu observar as 2 imagens, olha só. Você tem uma imagem do índio colocado no meio da selva, uma ideia do índio ali colocado como alguém que merece algum destaque, um herói e tal, o índio com uma postura ereta, lembra da postura ereta, e ali na segunda imagem você tem a imagem do índio sofrendo, um índio que é coitado. Há uma mudança, na verdade, da imagem do índio que é guerreiro para o índio que, na verdade, foi colocado ali meio de lado, meio observando a questão de fora. Então eu trouxe para vocês também o gabarito. Vocês olhem aí. Opa, voltei errado. É aqui. O gabarito. Então, apesar das 2 obras observadas comparativamente, permitem pensar na representação especial do nativo brasileiro em diferentes momentos da história do país por diferentes artistas. A primeira foi produzida por um estrangeiro no período colonial, a segunda por um brasileiro durante o Império. É importante lembrar que desde a independência política tentava-se construir uma identidade do índio, uma identidade nacional com base na idealização dos nativos e na suposta convivência pacífica entre parcelas marginalizadas, como os nativos e os negros e a elite branca. Então é por isso que na imagem aqui, se você observar, há uma ideia de trabalho, cuidado entre o índio e o outro. Beleza? Então, gente, a gente fica por aqui nessa análise do tour nas obras artísticas. A gente pega aqui alguns textos e faz a análise baseada até no muito do que o material nos traz, do que a gente pode falar com vocês sobre o que o material nos traz. E aí a gente vai e fica por aqui. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.